aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre é o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre é o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da salvação, e nós o adoramos. Aleluia. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre é o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Senhor. Eu posso ver o Senhor removendo as montanhas, removendo toda dificuldade, todo empecilho, todo impedimento da sua vida, em nome de Jesus. Porque só Cristo pode remover todas as montanhas que nos atrapalham. Porque nós precisamos estar prontos para adorá-lo o tempo todo, para servi-lo, para cumprir o seu chamado em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo assim: só Ele tem poder para salvar. E graças a Deus que Ele ultrapassou montanhas e a morte para me encontrar. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Esse cântico é muito lindo, né? Cristo move as montanhas, Cristo tem poder para salvar. E foi isso que Ele fez. Ele era Deus, mas Ele se humilhou, Ele se esvaziou de toda a sua glória para vir e habitar no meio de nós e nos levar de volta ao Pai. Isso é a salvação. Às vezes a gente fica assim: por que eu preciso ser salvo, né? Eu sou uma pessoa boa, não mato ninguém, não roubo ninguém. Nós estamos aprendendo lá no discipulado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso Cristo veio para nos salvar, para nos levar de volta ao Pai. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10.
A missão de Deus é um tema constante na igreja, né? Se você é do tipo que guarda, que anota, sabe que recentemente eu preguei aqui sobre a urgência da missão, preguei sobre Deus na missão e a missão em você. E hoje, mais uma vez, nós estamos trabalhando essa temática nesse culto e nós vamos aprender com Jesus que Ele tem um propósito, uma missão para nós como igreja. E é lindo perceber que Deus, a Bíblia diz, nos amou antes da fundação do mundo, nos amou quando éramos pecadores, e mesmo sendo pecadores, Ele agora confia em nós, entrega a nós um propósito e uma missão. Ele nos faz, Ele nos transforma e nos faz fazer parte da sua missão. Você pode olhar para aquele cartaz lá e verificar, olha, que em Atos diz que eles não deixavam de ensinar, de proclamar que Jesus é esse Cristo que veio salvar. Aqueles primeiros cristãos, eles entenderam que eles tinham uma missão, que era não apenas receber o que Cristo veio trazer, mas era também compartilhar isso. Amém? Todos acharam aí? Então, Lucas 10, nós vamos ler 1 até o 3. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Presta atenção, vou ler de novo. Jesus envia 70 discípulos nas cidades aonde ele já planejava ir. O 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Agora você vai um pouquinho aí para frente na sua Bíblia, vai em João, capítulo 4, algumas páginas para frente. Capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. A partir do 34. Encontraram? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Até aí. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Deus, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é poder. E nesta noite eu peço que a Tua palavra frutifique em nossos corações, Pai. Traz a palavra rema, revelada, para que nós possamos entender, compreender e sermos despertados, Senhor, para a missão que o Senhor tem para nós como igreja. Nós pedimos e assim agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no primeiro texto que nós lemos, de Lucas 10, então Jesus envia 70 discípulos com uma missão. O que é então uma missão? É quando você recebe um propósito, um encargo, um desafio, alguma coisa que é confiada a você para fazer. Então, lá no trabalho, olha, vem cá, eu tenho uma missão para você, né, desenvolva esse projeto, faça esse trabalho dessa maneira. Nós temos diariamente desafios para cumprir, que são missões, né? Por isso, a diferença entre a palavra missão e missões. Temos uma missão maior e no dia a dia desenvolvemos missões. Também na vida cristã, nós também recebemos uma missão. A gente não acredita que Jesus apenas nos congregou aqui como se nós fôssemos
um clube, né, para a gente vir e cantar uma música. Não, a igreja não deve, não pode se resumir somente ao lugar de culto. A igreja não é só esse momento aos domingos. A igreja é eu e você aonde nós estivermos. Amém? A igreja é eu e você onde nós estivermos. Você que já tem uma experiência com Deus, que recebeu esse Cristo que veio para salvar. A Bíblia diz que Deus tornou você habitação dele. Tornou você santuário de Deus. E o texto que o Ulisses leu aqui no início foi bem claro, quando diz que ele não habita em templos feitos por mãos. Mas de todos os lugares, ele escolheu habitar dentro de você. Então, a igreja não deve nunca se resumir a esse lugar de culto, porque a igreja é eu e você lá fora. Onde você estiver, você é a igreja de Cristo que leva a presença de Deus. E aí, como igreja na terra, como igreja no mundo, nós temos uma missão. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que Jesus nos fala. Essa missão. Lá em João 4, esse momento em que Jesus fala, erga os olhos e vedes, é logo depois do encontro que ele tem com a mulher samaritana à beira do poço. Vocês se lembram, já preguei aqui várias vezes esse texto, essa passagem. Jesus fica sozinho, e aí então ele tem uma conversa com aquela mulher que vai buscar água no poço, enquanto os discípulos vão até a cidade buscar comida. Porque eles estão em viagem, eles estão passando por Samaria. E quando os discípulos voltam com a comida, então eles veem que Jesus está conversando com uma mulher. E eles acham aquilo estranho. E aquela mulher é tão tocada, poderosamente tocada pela palavra de Deus, pela revelação de que Ele é o Cristo e de que Ele vem para mudar a vida dela. Porque é para ela que Jesus fala que Deus está procurando adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. E se Jesus fala que Ele está procurando verdadeiros, é porque existem os falsos. E hoje de manhã nós vimos, né, Alan? Quantos falsos profetas existem por aí. Assim como também existem falsos adoradores. Jesus apontou muitos desses falsos. Ele disse, vocês me adoram com os lábios, mas dentro de vocês, a coisa é outra, né? A vida de vocês, por dentro, não tem nada de Deus. E então, depois que os discípulos voltam e veem que Jesus está ali, aquela mulher tocada, a Bíblia diz que ela sai contar, testemunhar, compartilhar as pessoas da sua cidade, ali do seu bairro, acerca do que ela tinha acabado de ouvir e aprender de Jesus. E ela vai com o seu coração cheio de alegria e compartilha, eu vi o Cristo, eu o conheci, Ele me perdoou e Ele disse que Deus me achou. Os discípulos se aproximam e vão oferecer a comida para Jesus. Mestre, nós trouxemos comida. E Jesus, então, dá essa resposta para eles que nós lemos. Comida? A minha comida é fazer a vontade de Deus. É claro que, como ser humano, Jesus estava com fome, com certeza. Não é? Com certeza tinha fome. Mas ali Jesus estava dando mais uma lição. Mais importante do que comer, mais importante do que sentar e me alimentar fisicamente, a minha razão de existir é fazer a vontade de Deus. A minha razão é cumprir a missão pela qual eu vim. É isso que Jesus está ensinando. Comer não é mais importante, Jesus está dizendo. Mais importante é o que eu acabei de fazer, que é alcançar a vida dessa mulher. E aí, como que Jesus olhando os campos, né? Provavelmente milho, eu não sei, não fica muito claro qual é
o campo que Jesus está contemplando. Mas Jesus não está contemplando apenas uma plantação. Jesus está contemplando agora uma multidão que volta com aquela mulher. Eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas você pode ler depois, durante a semana. Que então aqueles homens, ao ouvirem o testemunho daquela mulher, voltam até o lugar onde Jesus está. E eles mesmos declaram, dizendo, agora a gente vê com os nossos olhos, não mais vamos crer pelo que ela falou, mas porque nós mesmos estamos tendo uma experiência com Jesus. E o versículo 35 que a gente lê, então Jesus diz aos discípulos, olha, os campos estão brancos. Jesus não está apontando simplesmente para uma plantação de milho ou de trigo. Jesus está apontando para aquela multidão de pessoas que tem fome da palavra de Deus, que tem sede da palavra de Deus. E Jesus está dizendo, olha, ergam os olhos e veem, porque essas pessoas estão prontas para serem colhidas para Deus. Essas pessoas já foram tocadas pela palavra, essas pessoas já foram despertadas para a fé, e agora é hora então de vocês escolherem essas vidas. Os campos brancos que Jesus está mostrando aqui eram aquelas pessoas que voltavam a se aproximar. Já no texto de Lucas 10, quando você continua lendo a história, registrada ali por esse apóstolo historiador, ele descreve que Jesus vai dando uma série de orientações. Já no versículo 4 ele diz, vocês não precisam levar nada. Não leve bolsa, no sentido assim de não leve mala, não precisa carregar um monte de coisa. Vocês vão porque a missão é chegar nessas cidades e anunciar que o reino de Deus é chegado a vós. Essa era a missão. E esses conselhos de Jesus é para mostrar para eles que eles tinham que ser totalmente dependentes de Deus na missão. Eles precisavam apenas dispor para a missão. E o texto mostra que quando eles retornam, cheios de alegria, está lá do 17 ao 20, eles voltam cheios de alegria porque eles não só compartilharam o evangelho, mas eles viram que pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, sinais maravilhosos aconteceram. E aí Jesus diz para eles, olha, eu entendo a euforia de vocês, eu entendo a alegria de vocês, mas alegrem-se não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Jesus traz uma advertência, vocês podem se alegrar, mas tendo milagre ou não, tendo cura ou não, tendo sinais ou não, alegrem-se porque vocês foram salvos. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa é a verdadeira alegria. Irmãos, esse é o propósito de Deus na missão. É trazer a alegria da salvação a cada um de nós. Porque a Bíblia descreve aquele que está sem Cristo como alguém perdido no lamaçal do pecado, como alguém que está morto nos seus pecados, como alguém que não tem comunhão com Deus, como alguém que está em trevas. Mas quando você encontra Cristo como aquela mulher samaritana, a sua vida passada não interessa mais. E aí o seu coração se enche de alegria. E Jesus está dizendo, é bom ter sinais, é bom. É bom a gente usar da autoridade do nome de Jesus e ver o diabo correndo. Mas muito melhor é saber que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Amém? E aí a nossa missão é então compartilhar isso. João capítulo 20 e 21, Jesus diz assim para os discípulos, outra vez, depois da ressurreição, quando ele aparece como Cristo ressurreto, e ele aparece no meio dos discípulos reunidos, ele diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio
a vós. E aí você vê que Jesus não enviou somente os 11, né? Porque Judas já não estava mais entre eles. Jesus não enviou somente aqueles primeiros discípulos ou primeiros apóstolos que ele escolheu para andar próximo a ele. Esse texto fica muito claro que a missão de Deus é para qualquer pessoa. Não é só para mim, que um dia escolhi ser missionária, ou para o meu marido, que fomos como missionários para o Japão, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso na conclusão, vou falar do que nós vivemos lá. Mas não é somente para nós, a missão foi para 12, para 11, foi para 70, foi para muito mais. Foi para as mulheres que andaram com Jesus, foi para homens e mulheres que depois do Pentecoste entenderam que tinham que compartilhar isso, como está lá registrado em Atos capítulo 5. Mas o que nós precisamos para cumprir essa missão? Primeiro, começa com erguer os olhos e ver. O que acontece com a sociedade de hoje? A gente não vê mais a necessidade do outro. As pessoas estão cada um por si, não é mesmo? É preciso uma tragédia muito grande para despertar no ser humano um pouco de solidariedade, um pouco de humanidade. Mas será que no dia a dia nós expressamos a bondade de Cristo? Será que no dia a dia nós, como igreja lá fora, expressamos a nossa solidariedade? Ou é só quando surge uma guerra, uma tragédia, uma enchente, né? Alguém morre, aí nós ficamos cheios de compaixão e nos movemos a isso? Nós precisamos pensar como igreja, se de fato estamos vendo a necessidade, se de fato estamos vendo a multidão que precisa de uma palavra de conforto, que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra motivadora. Ontem foi tão lindo aqui os jovens, né, Alan? Estava tão gostoso, um culto cheio de jovens buscando a Deus. Mas entre todos que estavam aqui, irmãos, um me chamou a atenção. Um especialmente deixou meu coração contrito e ainda está, porque eu gostaria inclusive que ele voltasse aqui hoje. Mas esse jovem, ele parou o carro aqui de uma maneira desesperada, sem estacionar. Ele veio, quando nos viu aqui perto da faixa, ele embicou, é assim que fala? Ele embicou o carro assim, ó, quase nem estacionou direito, para perguntar que hora seria o culto. E ele veio com a sua mãe. Isso mostra para mim que há pessoas desesperadas. Eu falei, gente, esse jovem está desesperado. Esse jovem precisa do toque de Jesus. Eu não sei se você está desesperado e faminto pela presença de Jesus, mas existe pessoas como aquela multidão que a mulher samaritana chamou a conhecer a Cristo. Primeira necessidade é que nós possamos ver. Ergam os olhos. Quando Jesus fala ergam os olhos, eu também vejo aqui uma outra metáfora, uma outra analogia. Vocês já ouviram falar que muita gente anda olhando só para o seu umbigo, não é não? A gente não usa essa expressão para dizer que a pessoa só tem olhos para si, né? Só tem olhos para o seu próprio umbigo. A gente entra numa rotina, nos afazeres da vida, e essa geração que a gente está vivendo é assim, é cada um por si. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, olha, para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para o seu espaço, para de olhar somente para o seu mundinho, erga os olhos e vede que os campos estão brancos. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Em segundo lugar, Jesus diz assim, ide. Vocês estão vendo? Está pronto para a ceifa. Ide colher.
e de fazer alguma coisa. O texto não registra o que aconteceu depois, mas provavelmente os discípulos foram até aquelas pessoas. Os discípulos tiveram um momento ali, Jesus teve mais um momento ali de ensinamento para depois continuar a sua viagem. Jesus não é do tipo que viraria as costas e deixaria aquele povo ali sozinho. Não, Jesus com certeza se assentou com eles. Nós precisamos não apenas ver, mas nós também precisamos ir ao encontro dessas pessoas. E Jesus nos dá ainda mais uma orientação, que aí nós já lemos agora, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 2. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Porque quando a gente consegue olhar e ver, a gente também percebe que a seara é tão grande que a gente precisa de ajuda e que tem pouca gente para fazer isso. Tem pouca gente para trabalhar e realizar essa missão de Deus. E Jesus já disse isso. Você não precisa nem levantar essa hipótese, porque Jesus já nos disse isso, que são poucos. Mas Ele está dizendo para nós, não se assuste. Faz o seguinte, roga ao Pai, ore, peça ajuda. Peça ajuda, peça para que Deus mande pessoas com um coração disposto a também trabalhar nessa missão. É por isso que é papel, né, nosso como pastoras, como pastores, como líderes da igreja, estar sempre fazendo essa convocação, seja para distribuir um folheto como foi ontem, seja para fazer um cachorro quente para os jovens, seja para vir fazer, né, algum trabalho com as crianças. Há uma convocação constante, porque a gente vê a grande necessidade na obra do Senhor e como são poucas as pessoas que se dispõem. Eu sei que a gente vive um tempo em que nós estamos muito atarefados. No tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais, havia também muito trabalho. Trabalhava-se muitas vezes no campo, na plantação, muito cedinho acordava para fazer isso, mas eles também dormiam cedo, eles também tinham tempo para conversar com a família, para ficar na calçada conversando com os amigos. E parece que agora, com toda a tecnologia que a gente tem, né, não precisa mais lavar roupa no tanque, né, gente? Oh, aleluia! Né, apesar de que eu lavei lá na minha adolescência ainda, minha mãe não tinha, lá com uns 12, 13 anos, minha mãe não tinha máquina, não. Eu lavei ainda um pouco no tanque. Passei cera no chão de joelho também, aquela cera vermelhona lá. Passava para dar depois pano. Tinha um negócio lá, como é que chama? Escovão. Passei escovão. Gente, hoje a gente tem tudo para facilitar. Aí tem uma amiga lá na faculdade que essa semana alguém falou para ela assim, nossa, e como que você faz, né, para dar conta da sua casa? Porque, nossa, fui lá, contando para mim, fui lá na casa dela tudo limpinha, um brinco. Mônica, ela tem gato, mas não vi um pelo no sofá, um pelo no chão. E aí virou para ela, como é que você faz isso? E ela disse, gente, eu comprei um aspirador automático, que eu ligo ele fica sozinho. Eu falei, nossa, já chegou aqui em Londrina? Eu ainda não tenho esse. Mas nem precisa mais, né? Porque eu ainda tenho aquele que tenho que ir. Agora já existe um que eu nem preciso mais ir. Eu posso deixar ele sozinho lá enquanto eu faço outra coisa. Mas eu estou querendo dizer que por mais que a gente tenha coisas que facilitem a nossa vida, a gente ainda dá a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso. Mas, gente, é possível, porque a igreja é você lá fora, onde você estiver. A igreja é você onde você estiver. Aonde você puder falar de Jesus para as pessoas é missão.
Aonde você puder abraçar alguém, falar e confortar com o amor de Deus, é missão. Aonde você ver a necessidade, é missão. Quando Jesus estava reunido, vocês se lembram? Lá num campo verde, e uma multidão assentada, ouvindo Jesus. E aí foi chegando o cair da tarde, e alguém, um discípulo, chegou para ele e disse: é melhor mandar esse povo embora, porque vai ficar tarde, não tem comida, e eles vão ficar com fome e nem tem onde comprar. Qual é a resposta que Jesus dá? Dai-lhes vós mesmo de comer. Vocês mesmo podem alimentar esse povo. Aí um outro discípulo, ainda cético, né, como muitos de nós: Jesus, como assim? Vou ter que comprar 200 denários de pão? Ontem a gente estava fazendo meia conta assim, né, do pão. A gente não sabia quantas pessoas, 30 pessoas. Aí o Wesley foi lá, comprou uns 40. E, gente, veio quase isso mesmo, né? Glória a Deus, que deu para todo mundo comer cachorro-quente. Mas a gente fica meio cético assim. Ô Jesus, onde que eu vou tirar dinheiro para comprar pão, para dar para esse povo todo? Mas o que Jesus estava ensinando para eles é que a responsabilidade de cuidar daquela multidão também era dos discípulos. A responsabilidade de cuidar das famílias carentes que frequentam a nossa igreja é nossa. Não é só minha, é de todos nós. A responsabilidade de cuidar da casa do Senhor é nossa, não é só minha. Não é só do Ulisses, que hoje ficou lá limpando a sala, virando cadeiras. Mas quando ele falou: olha, sozinho não dou conta. Aí os meninos todos subiram lá para ajudar, glória a Deus. E isso é a igreja. A responsabilidade da missão é de todos nós. Jesus diz: dai-lhes vocês mesmos o que comer. Quando esses 70 discípulos voltam, e Jesus diz para eles: olha, vocês conseguiram expulsar demônios, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus também está ensinando aqui para nós uma outra lição, que essa alegria da salvação deve ser compartilhada. Que é essa alegria da salvação que deve ocupar o nosso pensamento, que deve nos motivar, que deve nos incentivar, que deve transformar as nossas vidas. Eu sei que é gostoso, e nós já tivemos aqui cultos onde nós sentimos a presença poderosa de Deus curando, transformando pessoas. Mas se não acontecer, queridos, se alegrem, porque a salvação chegou para você. E essa alegria que precisa ser compartilhada. É essa alegria que Jesus espera que nós levemos às pessoas. Esse é o propósito da missão. Jesus, antes de partir, deu essa missão, e ele disse, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele também mostrou para nós que esse ide é em todo lugar. Diga, todo mundo. O ide, ele não tem um lugar específico. Não é na igreja. Não é só no bairro, é em todo o mundo. E aí você vai falar, nossa, mas como que eu vou para todo mundo? Eu também falava isso. Gente, mas será que Deus vai me levar lá para a África? Será que Deus vai me levar lá para não sei aonde? Eu tinha amigos que estavam vindo para a América Latina, né? Para países onde tem culto à morte, onde fazem aquelas procissões, onde eles vão se martirizando. E eu falava, nossa, eu não quero ir para lá. Né? Eu não quero ir para tão longe da minha família. E eu fui para os confins da terra. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus falou que você pode ser testemunha em Jerusalém, que é onde você mora, em Samaria, que é na cidade vizinha, na Judéia, que é no estado, ou até os confins da terra. Mas sabe como você também pode ir até aos confins da terra?
evangelizando estrangeiros. É ou não é? Quantos estrangeiros tem aqui na região? A Priscila mesmo já trouxe vários haitianos aqui. Ela alcançou haitianos sem precisar ir para o Haiti, né? Olha só que benção. Tem colônias de japoneses aqui que podem ser alcançadas sem que a gente precise ir para o Japão. Tem alemães. Sabia que Rolândia está cheio de alemão, de europeu? A gente pode alcançar todas as nações, porque o Brasil tem gente de todas as nações. Tem alguém aqui que não tenha, lá na sua árvore genealógica, alguém que não seja estrangeiro? Quem aqui é brasileiro puro, que é índio? Só índio? Tem ninguém. Tem ninguém. A missão é para o mundo todo, mas também Jesus diz, é para toda criatura, para todas as pessoas, sem distinção. É para todas as criaturas. É para criança, é para jovem, é para velha, é para mulher, é para todo mundo. Sabe, é para aquele que você olha e pensa, meu Deus, esse aí está perdido, é justamente esse. É para aquele que muitas vezes nós fazemos acepção, mas Deus não faz. A missão de Deus é em todo lugar e para todo ser vivo na face da terra. A missão de Deus deve ser estabelecida no mundo e não dentro da igreja. Dentro da igreja é o lugar onde a gente vem e adora a Deus e aprende sobre Deus, mas é lá fora que a gente põe em prática tudo que aprendeu aqui. É lá fora que a gente manifesta o verdadeiro cristão que nós somos. É lá fora que a gente brilha a luz de Jesus. É lá fora que nós mostramos a santidade de Cristo. É lá fora que nós damos o testemunho, queridos. É importante você estar aqui, congregando? Sim, Jesus falou, não deixem de congregar. Porque aqui a gente se apoia. Porque aqui a gente recebe aquilo que o Salmo 33 diz. Quando estamos reunidos, Deus ordena uma bênção, Deus derrama unção. Deus tem prazer na celebração do seu povo, na Assembleia dos Santos. Mas a missão, ela tem que ser cumprida lá fora. Amém? A prática da missão, ela é necessária para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Eu estava outro dia conversando com um moço, ele viveu 20 anos na Itália. E ele me disse, eu vivi mais tempo na Itália do que no Brasil. E faz apenas alguns meses que eu voltei e ainda estou com dificuldade para falar um pouco o português. E aí ele perguntou assim para mim, mas me explique um pouco mais o que é essa teologia, né? Porque eu trabalho numa faculdade teológica. Tel vem de Deus, logia é ciência, o conhecimento de Deus. E eu comecei a falar para ele, e ele me ouvindo, assim, muito atento, muito interessado. E depois ele me disse, nossa, na Itália, na Europa, nesses anos todos que eu estive lá, eu nunca ouvi falar de teologia. Eu nunca ouvi falar de Cristo dessa maneira. Eu falei, mas não tem igreja lá protestante? Ele falou, até tem, mas as únicas igrejas que eu já vi, mas não conheci, foram fundadas por brasileiros. É brasileiro ensinando brasileiro. Mas o italiano, por mais que tenha o Vaticano, palavras dele, hein? Por mais que tenha o Vaticano, não conhece Jesus dessa maneira. Queridos, um brasileiro que tem nacionalidade italiana, mas que não conhece Jesus. Falando que lá na Europa não se prega Jesus. Nós já estamos chegando num tempo em que muitas nações não se prega mais Jesus. Em que muitos lugares as igrejas estão fechando e tornando-se museus e tornando-se outras coisas.
porque o evangelho está calado. Mas Pedro, quando chegou diante das autoridades, quando foi inquirido sobre o que ele estava fazendo, ele disse: nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você não precisa de um estudo para explicar o que você tem que falar quando você for compartilhar. Apenas dê o seu testemunho, apenas fale de Jesus, apenas mostre como Jesus transformou a sua vida. Apenas diga para as pessoas que existe salvação para ela, que existe solução para o seu problema, que é possível sair do lugar, do fundo do poço, porque Jesus nos sustenta. Amém? Espero que vocês possam refletir nessa mensagem durante essa semana. E ainda para falar de missão, eu quero agora mostrar algumas fotos. Dá para colocar as fotos aí? Eu falei que então nesse culto de missões ia compartilhar o que nós fizemos. Quando ainda muito mocinha, eu já sentia esse temor. Não mostra ainda não, espera só um pouquinho. Eu sentia esse temor, essa vontade, esse desejo, essa necessidade de fazer alguma coisa maior. Porque eu também já estava na igreja, também cantava no louvor, também cuidei de crianças, também fiz trabalhos dentro da casa do Senhor. Mas eu tinha esse despertamento. E eu pensava, para onde será que Deus vai me levar? Com medo que Ele me levasse para muito longe. E aí um dia, conversando com alguém, essa pessoa me disse: Mônica, há muita necessidade no Japão. É um dos países com maior índice de suicídio do mundo. E muitos brasileiros que lá foram, deixaram esposa, deixaram filhos, e essas famílias foram destruídas. Filhos que já não queriam mais nem saber quem era o pai e a mãe, não reconhecia mais. Me lembro de mãe chorando. Eu ligo lá, meu filho não quer falar comigo. E ele chama a minha mãe, no caso a avó, de mãe. Não teve experiência com esse filho, deixou esse filho criança. Muitas famílias. E brasileiros. Brasileiros, havia um médico lá, doutor Nagai, eu fiz entrevistas, reportagens, porque eu fui como missionária, mas também trabalhando na minha área de jornalismo, eu escrevi para vários veículos de comunicação, jornais e revistas lá. E esse doutor Nagai, ele era um médico da Embaixada Brasileira para socorrer brasileiros que muitas vezes entravam em surtos psicóticos. Uma outra hora, se eu tiver a oportunidade, eu conto para vocês. Mas, citando uma mulher que saiu correndo nua na rua, tirou toda a roupa. E esse médico, muitas vezes, ele precisava fazer a viagem como acompanhante para trazer esses pacientes para o Brasil. E na igreja que nós estivemos, nós acolhemos várias pessoas assim, com paranoias, com estresse, com doenças emocionais, pessoas no suicídio, jovens que se mutilavam. Houve uma vez que fui socorrer uma jovem que havia realmente ingerido medicamentos para suicídio. Coisas assim que eu nunca tive contato, mas que lá no campo missionário eu tive. Pessoas endemoniadas, pessoas na beira da morte, pessoas que estavam na tentativa de homicídio, pessoas que estavam na tentativa do suicídio, pessoas que eu vi morrer lá. O campo missionário no Japão é um campo difícil. Eu costumo dizer que é você estar em terreno inimigo, porque eles têm riqueza, mas eles não têm Jesus. E quem não tem Jesus está perdido da mesma maneira. E lá nós tivemos a oportunidade de pastorear uma igreja internacional, com brasileiros, com latinos, com indonesianos, chilenos, bolivianos e japoneses. Tudo bem, obrigada. E chineses. Acreditem vocês ou não, o Lars conseguiu levar chinês
para a igreja, sem falar chinês, sem falar japonês, e esse chinês também não falava nem inglês. Mas o Laércio falou assim, é o seguinte, hoje vai ter comida, vai ter festa, e o chinês foi. E lá tinha gente que falava um pouquinho do japonês, e um pouquinho do japonês que ele entendia. Ele depois falou para nós que ele nunca se sentiu tão acolhido. E entre as pessoas que nós convivemos lá, tem um pastorzinho muito querido, que ontem o pessoal do louvor, do discipulado, né, a Meire e o Ulisses conheceram, que veio se formar aqui em Londrina. Ele estudou online e veio para a formatura presencialmente, aproveitou para visitar a família dele. Infelizmente, ele não pôde ficar. Eu queria muito que ele ficasse, porque eu falei, é um culto de missões, fica, né, para mostrar o que você está fazendo. Mas nós selecionamos algumas fotos. E eu vou deixar você ver a foto. Mas o compromisso nosso é hoje de orar por ele, pela sua família, pelas pessoas que estão fazendo esse trabalho missionário com ele. Ele está lá há 24 anos fazendo a missão. E ele está especialmente falando com os japoneses. Eles fazem um trabalho social, eles têm uma horta que eles plantam para a comunidade. Eles têm uma escolinha de futebol para as crianças japonesas. Eles têm um trabalho de evangelismo com crianças órfãs. Eles atendem um orfanato ali naquela região. Então, eu gostaria que a igreja assumisse um compromisso de missões. Um compromisso de você fazer a missão que Deus dá para você. De você aceitar a alegria da salvação e compartilhar. Mas também de orar pelo Japão e pela igreja que está lá. Amém? Fica de pé, então. Nós vamos orar e vamos encerrar o culto com uma canção que fala exatamente isso, para nos despertar para a missão. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra preciosa. Agradecemos pela confiança, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte, Senhor, da Sua grande missão, que é trazer um povo para Si. Um povo alcançado pelo Teu amor, um povo alcançado pelo reino de Deus, um povo alcançado pela vitória em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor nos coloca nesse propósito, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe em nós, como igreja do Senhor, para que aonde nós estivermos, possamos erguer os nossos olhos e ver a necessidade do nosso próximo. Erguer os nossos olhos e ver a necessidade daqueles que estão carentes, por ouvir uma palavra de salvação. Pai, eu quero, nesse momento, orar pela igreja que está no Japão, pelo pastor Mikoshiba, pela pastora Nanami, pelo pastor Lauro, pelo Cacá, Senhor, por esses homens e mulheres que um dia se sentiram despertados e vocacionados a fazer alguma coisa, Senhor, pelo outro, pelo bairro onde eles estão, pelas crianças que estão crescendo ali, Pai. Obrigada porque eles abriram mão de projetos pessoais, Senhor, mas estão desenvolvendo as suas vidas em cumprimento da missão de Deus, no cumprimento de fazer alguma coisa para que a sociedade mude, para que melhore, Senhor, as condições daquele lugar, para que aquelas pessoas, Senhor, que já têm tudo materialmente, mas estão em trevas, possam ser cheios da luz de Jesus. Nós pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor continue provendo todas as coisas, Pai. Que essa igreja, a Tua igreja, parte do Teu corpo na terra, que está naquele país, continue fazendo diferença, Pai. E que muitas e muitas crianças, órfãs ou não, sejam alcançadas por essa palavra de esperança, por essa alegria de salvação. Pai, também oro por outros missionários, por outras igrejas espalhadas por tantas nações, porque é por todo mundo. Seja na América Latina, na Europa, Senhor, na Itália,
Quando aquele jovem dizendo: eu poderia já ter ouvido falar de Jesus, mas onde eu estava não havia ninguém. Meu Deus, desperta o teu povo na Europa, nos Estados Unidos, Senhor, na Rússia, na Ucrânia. Deus, desperta a bondade de Cristo em nós, a compaixão de Cristo em nós, para que possamos erguer os nossos olhos e ver, papai. Porque a nossa vida vai passar. E não tem propósito viver só para nós mesmos. O propósito é viver para Ti, Senhor. O propósito é viver para cumprir a Tua missão. Meu Deus, abençoe cada um aqui nesta noite. O Senhor que conhece o interior, o Senhor que conhece o coração, o Senhor que conhece as necessidades. Pai, se alguém entrou aqui triste, se alguém entrou aqui, Senhor, com incertezas, com inseguranças, com medos, se alguém entrou aqui com dúvida de que o Senhor ama, que o Senhor é Deus de milagres, é Deus de poder, nesta noite, Senhor, abençoa o Teu povo. Nesta noite, toca com o poder do Espírito Santo, Pai. Realiza a obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. E eu já quero declarar a bênção do Senhor para que a gente encerre o culto cantando esse louvor. E ao cantar esse louvor também, fala com o teu irmão aí do lado. Olha, seja um farol, que é disso que a música fala, né? Seja uma ponte, seja uma mão amiga, seja um bom samaritano, seja um dos 70 e vai, se Deus mandar, vai. Amém? Então que o grande amor de Deus, amor eterno, imutável, manifestado no Filho Jesus, que trouxe a graça salvadora, que morreu, que verteu sangue, mas ressuscitou para que fôssemos livres. E que a doce consolação do Espírito Santo, que nos traz poder, revestimento e força, sabedoria, conselhos, Espírito que nos guia a toda a verdade, seja com cada um de vocês, seja com cada família aqui representada, seja com a igreja aqui em Cambé, com a igreja no Brasil, com a igreja no Japão, com a igreja na Europa, com a igreja em todo o mundo. E se assim você crê, você diz amém. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Quebranta o meu
só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. aleluia. Deus abençoe a todos. Que vocês sejam muito usados pelo Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Amém?